Nesta semana, eu postei um vídeo falando que eu já não comprava fundos imobiliários há mais de 45 dias. Fato é que eu não resisti e voltei a comprar alguns fundos imobiliários. E neste vídeo eu vou te falar o porquê que eu voltei a comprar fundos imobiliários nessa semana e quais foram os fundos imobiliários que eu coloquei na minha carteira. Inclusive, vou te explicar o porquê eu coloquei cada um desses fundos imobiliários. Fato é que a gente se controla, a gente analisa, a gente espera, mas às vezes surgem oportunidades que são difíceis de ignorar. E realmente isso aconteceu. E fato é que os fundos imobiliários subiram muito de dezembro de 2024, agora para a data que eu gravo hoje, dia 5 de junho de 2025. Subiram realmente demais. Em dezembro de 2024, os fundos imobiliários estavam de graça. E eu falei nesse canal, falei muitas vezes, pessoal, quem está vendendo fundo imobiliário e migrando para renda fixa está fazendo mau negócio. Não é errado comprar renda fixa, a renda fixa está pagando bem. Mas os fundos imobiliários estão de graça, é o momento de comprar, não de vender para trocar para renda fixa. Você pode comprar renda fixa, mas não deixem de fora os fundos imobiliários. E realmente a gente viu fundos imobiliários se valorizarem 30%, 40%, 50% fora o pagamento de dividendos. Mas vamos lá, quais foram os fundos imobiliários que eu comprei, né? Antes eu quero dar uma repaginada aqui com você, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos entender o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o índice FIX, então, desde dezembro de 2024 para cá, né? Olha lá, a baixa nos últimos meses foi ali no dia 19 de dezembro de 2024, isso do índice dos fundos imobiliários, o índice FIX, estava em 2.878 pontos. Hoje está em 3.447 pontos. Se a gente pegar aqui nos últimos 6 meses, tivemos uma alta de 14%. Só que se a gente pegar do fundo do poço, 2.800 pontos, para 3.400 pontos, a gente tem quase uma alta de 20%. Só no índice, tá certo? Que tem ali todos os fundos imobiliários colocados ali dentro, inclusive fundos imobiliários ruins, tá? Então, realmente, a gente teve uma força nesses últimos meses compradora muito grande nos fundos imobiliários. Bom, aí você viu, né? Os fundos imobiliários subiram bastante. E eu comprei muito. Né, ali em dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu comprei bastante, né? Fiquei 45 dias sem comprar realmente, agora em abril e maio. Porque a minha carteira de fundos imobiliários, ela já tinha passado o percentual ali que eu quero ter. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Como eu comprei muito ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e esses fundos imobiliários subiram bastante, teve fundo imobiliário na minha carteira subindo 20%, 30%, a minha carteira ficou desbalanceada. Então eu deixei de comprar os fundos imobiliários. Tá? E realmente, mesmo tendo desbalanceado minha carteira, fica aquela dorzinha no peito. Puta, eu podia ter comprado mais. Eu sabia que estava de graça aquilo. Eu podia ter vendido meu carro, comprado tudo em fundo imobiliário, que eu ia ganhar muita grana no curto prazo. Né? Então, para você entender que aquela dor que você tem também, de talvez não ter acreditado 100% na sua análise ou ter perdido uma oportunidade, eu também tenho. Tá? Os maiores investidores do Brasil também têm. Então, fica tranquilo. Essas dores vão acontecer e, enfim, né, vai fazer parte do dia a dia de cada investidor, tá? Mas fato é que também tivemos uma alta, uma recuperação dos investimentos lá no exterior. Eu invisto 30% do meu dinheiro lá nos Estados Unidos. Com a bagunça que o Trump fez, com o tarifaço, né, tarifando a China e tudo mais, ainda temos uma bagunça por lá, mas fato é que a Bolsa de Valores, que caiu muito lá nos Estados Unidos, voltou a se recuperar. E aí a minha carteira voltou a ficar equilibrada, tá? E abriu oportunidade para que eu pudesse voltar a comprar fundos imobiliários novamente. Um outro ponto que é importante frisar aqui com vocês é o seguinte: a gente tá vendo os juros futuros caírem lá na frente, né? E aí o que eu entendo nesse momento? Por que os fundos imobiliários subiram bastante de dezembro para cá? Porque os juros futuros já começam a mostrar sinais de queda. Ou seja, a inflação no Brasil começa a ficar sob controle. Me parece que a taxa Selic em 14,75%, né, e o Banco Central deve estar enxergando isso também, é o suficiente para controlar a inflação. A gente está longe da meta ainda, estamos ali em 5,5% aproximadamente, né, para chegar ali em 4% está muito longe. Mas, pelo menos a gente vê que a inflação parou de subir, tá? Estancamos o problema. Pode acontecer sim do Banco Central arrastar essa taxa de juros de 14,75% até o final do ano e no próximo ano a gente começa a ver quedas na taxa Selic, tá? Então, como os juros futuros já estão em queda, eles se antecipam, o mercado que não é nada bobo, os mais experientes, os fundos grandes, eles já começaram a comprar fundo imobiliário, eles se antecipam. Tava muito barato, tava tudo de graça. E seguidores aqui do meu canal também, vamos dizer assim, já compraram fundos imobiliários muito baratos, tá? Bom, vários fundos subiram bastante, mas ainda temos fundos interessantes, temos oportunidades na mesa ainda, tá? E com a possível queda na taxa Selic nos próximos meses, esses fundos tendem a se valorizar. Por quê? Tem muito investidor iniciante ou investidor que está ali na renda fixa com medo ainda,
que vai ter que vir para os fundos imobiliários. Por quê? Com a taxa Selic caindo, os produtos de renda fixa vão pagar menos no futuro. Já estão começando a pagar menos, mas daqui 6, 7 meses vão estar pagando menos ainda, caso a Selic realmente venha a cair, caso os juros futuros venham a cair. Então esses investidores que estão ali com a bundinha na parede, com medo, vão ter que procurar alternativas e vão vir comprar fundos imobiliários mais caros, tá? E aí eles tendem a se valorizar ainda mais. Então imagine que a gente está no meio de uma corrida. E se a corrida tem 1 quilômetro, a gente andou 500 metros nessa subida, mas ainda tem mais 500 metros para a gente subir e é por isso que eu voltei a comprar fundos imobiliários. Bom, eu investi nessa semana 30 mil reais, foram 3 fundos imobiliários que eu coloquei na minha carteira e eu quase incluí um 4º fundo imobiliário. Eu também trouxe aqui para falar com vocês, tá? Mas esse 4º fundo imobiliário eu não tenho na minha carteira. Então, como eu já tenho bastante fundo imobiliário em quantidade, eu resolvi não colocar ele para dentro, tá? Mas é um fundo imobiliário que me chamou bastante atenção e eu vou trazer para vocês. Agora, os outros 3 fundos imobiliários eu tenho em carteira, então eu coloquei 10 mil reais em cada um. Já adianto para vocês, tá? Que eu coloquei 2 fundos imobiliários de shopping e 1 de logística para dentro dos meus investimentos. Falando sobre o setor de shoppings, é um setor que sofreu muito, porque com a alta da Selic, com juros mais altos, as pessoas tendem a financiar menos compras, né? As pessoas ficam com medo porque os juros ficam mais caros. As pessoas acabam também perdendo seus empregos, porque as empresas acabam contratando menos ou tendo que demitir pessoas porque a economia não está boa com juros altos. Enfim, aí a tendência é que os shoppings estejam lotados, mas com menos pessoas comprando. E isso afeta os fundos imobiliários, porque um lojista que não está vendendo tanto, porventura ele tenta fazer um acordo, baixar o aluguel, ou ele fica inadimplente, né? Ou, enfim, aumenta a vacância do fundo imobiliário de shopping, porque o lojista tem que entregar o shopping por não estar vendendo, tá uma crise no Brasil. Então os fundos imobiliários eles podem acabar se prejudicando. Tá? Então, quando os juros sobem, os fundos imobiliários que mais sofrem são lajes corporativas e shopping centers. Os shopping centers apanharam demais, ficaram extremamente baratos. E é uma classe de ativos num setor que eu gosto bastante, porque o brasileiro ama shopping. A gente sabe que o shopping não é só mais lojas, a gente tem cinema, tem boliche, tem academia, tem estacionamento, enfim, né? É uma multi coisas que tem ali dentro do shopping. Então o shopping realmente ele consegue trazer receitas muito interessantes, tá? E os fundos imobiliários também conseguem ficar muito bem e pagar bons dividendos. E temos ótimos shoppings espalhados pelo Brasil e ótimos fundos imobiliários de shopping center também. Então, dito isso, eu foquei mais nos shoppings porque é a classe que me chamou mais atenção porque ainda está muito barata. Tivemos fundos imobiliários que subiram muito dentro dos shoppings, mas ainda tem muito espaço para subir também. Então, o primeiro fundo imobiliário de shopping que eu trago aqui para você, que eu comprei essa semana, foi o VISC11. Uma cota hoje do VISC11 está custando R$ 100,54. Nos últimos 12 meses, o VISC pagou 9,61% em dividendo, lembrando que é isento de imposto de renda, tá? Os dividendos de fundos imobiliários. O PVP do fundo, 0,81, me mostra que ainda está muito atrativo. Ele está negociando 20% abaixo do valor patrimonial. Tá? E aqui a variação nos últimos 2 meses, mesmo com a recuperação que ele teve nos últimos 12 meses, nos últimos meses, digamos assim, ele ainda apresenta queda de 5,95. Ou seja, esse fundo caiu muito nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para você ter uma ideia de como foi essa queda, né? Olha lá, em 10 de dezembro de 2024, o fundo alcançou a sua mínima. E olha a porrada que veio para baixo, né, em dezembro de 2024. Ele chegou a custar R$ 82, hoje custa R$ 100. Então a gente está falando de uma valorização aqui de cerca de 20% de dezembro de 2024 para junho de 2025. 6 meses o fundo se valorizou cerca de 20%, fora o pagamento de dividendos. Então realmente mostra aqui, claro, que os fundos estavam muito baratos. E você vai perceber que o gráfico está muito parecido com os próximos fundos imobiliários, tá? O índice, já mostrei para vocês, está muito parecido. Bom, e olhando hoje, né, é fato a gente falar, poxa, poderia ter comprado mais, não comprei. Enfim, sigam a estratégia de vocês, tá? Porque caiu muito, poderia ter caído mais também. Enfim, é muito fácil hoje a gente olhar para o passado e falar, poxa, poderia ter feito aquilo, né? O se não existe. Bom, os dividendos do VISC11, né? Se a gente olhar atualmente aqui, ele pagou 9,61% e tem uma média nos últimos 5 anos de 9%, também um dividendo muito bom, isento de imposto de renda. Olhando aqui a listagem de imóveis, são vários shoppings espalhados pelos principais estados do Brasil. Então você tem aqui uma diversificação geográfica com vários estados e também vários inquilinos, são muitos shoppings espalhados. A chance de você ficar sem receber aluguel é 0. Olhando aqui também a taxa de vacância, ou seja, o que é a vacância, né? Quanto está vago daquele shopping, quanto está disponível para locação, né? Quanto maior a vacância, pior, porque mostra que os ativos não têm tanta qualidade. Ou seja, por que eles não estão alugados?
estão em uma localização ruim, ou o gestor vem fazendo um trabalho ruim, enfim, né? Se a gente pegar aqui o VISC11 hoje, a gente tem uma vacância de 5,5%. 94,5% dos shoppings estão locados. E se a gente pegar de 2024 para 2025, a gente vê que melhorou a vacância. Olha lá. Por exemplo, aqui em dezembro de 2024 a gente tinha 5,9%, em outubro de 2024, 6%, né? Ali para trás chegamos a ter 6,8% e hoje nós temos 5,5%, ou seja, diminuiu a vacância. Mostra que mais lojistas estão procurando os shoppings. Então isso é muito bom, tá? É garantia de mais dividendos para os cotistas. O segundo shopping que eu comprei, fundo imobiliário no caso, é o XPML11, tá? Que hoje uma cota está custando cerca de R$ 103. Pagou 10,65% em dividendos nos últimos 12 meses. O seu preço sobre o valor patrimonial também ainda mostra que ele está descontado, está negociando abaixo do valor patrimonial em 0,88, tá? Lembrando que um PVP estando em 1 estaria no preço justo. Tô pagando R$ 100, mas ele vale R$ 100. Aqui no caso, me mostra que eu tô pagando 103, mas ele, na verdade, o valor patrimonial vale 110, tá? Então, ele 115, ele tá negociando abaixo, eu tô comprando com desconto, ainda com desconto, tá? E olha lá, a variação nos últimos 12 meses me mostra que ele ainda valorizou 1%. Só que olhando aqui pelo gráfico, a gente vê que em dezembro de 2024 ele negociava a R$ 86,30, sendo mais exato, no dia 5 de dezembro de 2024. Olha a queda que teve, né? Absurdo. Ali em dezembro de 2024 estava uma grande oportunidade. Ele veio, ele se valorizou bastante também aí, cerca de 15, 20%, custando hoje R$ 103, mas ainda negocia com valor patrimonial abaixo do que vale, por isso que eu fiz compras do XPML11. Olhando aqui o histórico de dividendos, atualmente ele pagou 10,65% e a média dos últimos 5 anos 9,12%, pagando super bem também. Bom, a listagem de imóveis do XPML11 são vários shoppings, vários inquilinos espalhados também pelos principais estados aqui do Brasil, né? E olhando aqui o histórico de vacância, também temos 4,5% dos shoppings vagos, sendo que 95,5% estão ocupados, tá? Então o XPML11, ele vem mantendo já uma vacância muito baixa, 4% é uma vacância baixa hoje para o setor de shopping center. O terceiro fundo imobiliário que eu comprei, agora é um setor que eu gosto bastante, ele é muito resiliente, que é o setor de galpões logísticos, tá? E eu falo que ele é mais resiliente que shopping, por quê? Imagine você que uma Magazine Luiza alugue um galpão para colocar os seus produtos. Não é tão simples ela sair desse galpão e ir para um outro galpão. Tem todo o seu estoque, tem toda uma logística, os galpões estão sendo cada dia mais procurados, tá? Então o setor de galpões ele é mais resiliente ao de shoppings, tá bom? Só que as oportunidades maiores agora, a meu ver, estão dentro de shoppings porque caíram muito. O BTLG11, hoje, uma cota custa R$ 101, tá? Pagou em dividendos nos últimos 12 meses cerca de 9%, sendo que está com um PVP em 0,97. Está quase chegando no seu valor justo. Subiu bastante realmente, mas ainda tem oportunidade e por ser um fundo resiliente é uma garantia de bons dividendos para os próximos anos. Bom, olhando aqui, tivemos uma valorização nos últimos 12 meses das suas cotas de 10,7%. Porém, quem comprou ali em 5 de dezembro de 2024, o fundo custava R$ 82 e hoje R$ 101, realmente o fundo se valorizou mais de 20%. Olhando aqui os dividendos históricos, atualmente o fundo paga 9,28%, sendo que a média dos últimos 5 anos o fundo pagou 10%, tá? São vários galpões em São Paulo, a principal praça hoje realmente industrial e de galpões é São Paulo, é a praça mais valorizada, então são 21 galpões em São Paulo e o restante espalhados aqui por ótimos estados aqui do Brasil também. Olhando o índice de vacância, nós temos 99% de todos os galpões alugados, apenas 1% está desalugado, ou seja, quase tudo está alugado, ou seja, o gestor faz um trabalho muito eficiente. E como eu falei para vocês, teve um quarto fundo imobiliário que eu não coloquei na minha carteira, ele também é de galpão logístico, mas olha, quase que eu coloquei para dentro da carteira. Eu não coloquei porque eu tenho muitos fundos imobiliários e eu resolvi manter aquilo que eu já tenho, tá? Mas o BRCO11 tá bem atrativo também, ele custa hoje cerca de R$ 107 uma cota, pagou nos últimos 12 meses 9,74% e tá com um PVP, tá com um valor patrimonial um pouquinho mais descontado que o BTLG, tá com 0,91, cerca de 10% aí de desconto patrimonial. Se valorizou 4,17% nos últimos 12 meses, porém, quem comprou ali em dezembro também teve a oportunidade de pagar R$ 89 no fundo e olha como ele subiu depois, né? Foi buscar ali os R$ 107, também uma valorização aí incrível. Bom, mostrando um pouquinho mais sobre a ficha técnica do BRCO, ele é um fundo de logística, um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos, tem uma vacância ali de 4,5%, é uma vacância baixa, são 119 mil cotistas hoje no fundo para 1,8 bilhão de reais aí de valor patrimonial. Tá? Nos últimos 5 anos ele pagou 9,7% em dividendos e atualmente vem pagando 9,7%.
Olhando aqui os imóveis também, são vários imóveis, principalmente em São Paulo, mas nós temos aqui vários imóveis também em outros estados, garantindo uma boa diversificação geográfica e de inquilinos. Bom, como nós já falamos, a vacância do fundo hoje está ali em 4,5%, 95,5% está alugado, mas nos últimos meses, se a gente pegar aqui, olha lá, estava praticamente tudo alugado, tá? Teve algum inquilino que saiu, mas já, com certeza também, eles vão realocar e vai voltar a vacância para zero. Tenho fé nisso porque é um bom fundo imobiliário, tá bom? Agora, se você gostou desse vídeo, aperta o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, me ajuda muito. Não esquece, se inscreve também no canal Mestre da Riqueza para que você acompanhe todos os vídeos do meu canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.